Olá, seja bem-vindo. Começa agora o programa Fala Mais. Neste terceiro episódio, nós vamos falar sobre pessoas, as verdades sobre o meu e o seu comportamento reveladas, expostas aqui no programa Fala Mais. Afinal de contas, se o assunto é bom, fala mais. Eu sou Guilherme Reginato, seja bem-vindo. Eu tenho a honra de ter ao meu lado neste projeto a minha esposa, Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam o que nós escolhemos como tema para o dia de hoje. E o programa Fala Mais é um oferecimento do Instituto Neuromais. Hoje, 90% das demissões acontecem por questões comportamentais e emocionais. As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Se você é empresário, empresária, se identifica com essa realidade, os treinamentos corporativos do Instituto Neuromais podem te ajudar. Nesses treinamentos, nós trabalhamos as soft skills dos seus colaboradores, como comportamento, comunicação, relacionamento interpessoal e muito mais. Siga no Instagram, @Instituto Neuromais, para saber mais sobre o nosso trabalho e melhorar a performance do seu time através do desenvolvimento pessoal. E também está conosco a Paiano Odontologia. Mais do que se importar com o teu sorriso, a Paiano Odontologia se importa com o teu bem-estar. Afinal de contas, entregar uma qualidade no implante, isso é premissa básica, que conhecendo bem o meu amigo Dr. Diego Paiano, ele jamais deixaria de entregar o melhor que ele pudesse. Mas toda a equipe, inclusive, foi treinada por nós do Instituto Neuromais para ter um atendimento humanizado. Se você entende que o cuidado com a pessoa, com o indivíduo, com o ser humano é importante, então você precisa conhecer o trabalho do Dr. Diego Paiano, da Adriane Debeterco e de toda a equipe do Instituto lá da Paiano Odontologia, que é parceira do nosso Instituto Neuromais também. E hoje nós temos um novo apoiador. Sim. Quem será? Quero mandar um grande abraço aqui pro Denis e pra Adriana da Ponto das Embalagens. Olha, há quem diga que nós não devemos julgar o livro pela capa. Só que sabe o que acontece no final das contas, Grazinha? O que acontece, meu amor? A gente acaba julgando. Quer você queira, quer não, você julga o livro pela capa, você julga as pessoas pela sua aparência. E se você entende que isso é importante, a embalagem mais do que nunca é um item fundamental para valorizar o seu produto. E ainda mais agora, em época de Páscoa, o Ponto das Embalagens conta com uma linha completa de produtos voltado para a Páscoa, inclusive com toda a linha de chocolates da Harald. Se você tem interesse, quer conhecer mais, siga @pontodasembalagens.f no Instagram, fica lá no RG Business, na Avenida Oscar Barcelos. Eu quero mandar um grande abraço aqui para toda a equipe de atendimento. Tô falando aqui da Ondina, da Eduarda, da Natália, da Soraya, da Josiane e da Dalva. Páscoa é com o Ponto das Embalagens da nossa amiga Adriana. Para começar o nosso programa de hoje, qual será o tema? E aí, Grazi, o que temos para o nosso público, para a nossa audiência hoje? Hoje nós escolhemos o tema identidade. Na semana passada nós já havíamos conversado um pouquinho sobre crenças de identidade, crenças de merecimento, crença de capacidade, e por isso hoje nós decidimos falar um pouquinho mais, nos aprofundarmos um pouquinho mais no tema identidade, o seu ser, Guilherme. É isso aí. E para a gente falar a respeito desse tema, que é fundamental para esse início de projeto aqui do Fala Mais, o nosso objetivo é justamente falar sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre performance humana. O que a gente quer trazer como discussão é o quanto a sua identidade ela interfere diretamente nos teus comportamentos e nos teus resultados. Por isso eu te convido a fazer uma reflexão. Quem é você? Você já parou verdadeiramente
para refletir sobre isso, para pensar sobre isso? Talvez pareça uma pergunta boba, talvez você esteja aí no seu carro, se você está acompanhando pela 93.3 FM, ou talvez você esteja na sua casa, acompanhando pelo YouTube. E talvez eu te perguntando isso, você pensa, não, isso é que pergunta, Guilherme? Eu me conheço, eu sei quem eu sou, como assim quem é você? Então me responda 10 características positivas da tua identidade. E aí? Parece fácil, né, Grazi? Parece fácil, mas quando nós fomos questionados sobre as nossas características, nós tivemos muita dificuldade de descrever essas características no papel, gente. Chegamos a chorar. Você lembra desse dia? Lembro. Que a gente olhava um para o outro e nós não conseguíamos descrever. A gente parou na terceira, na quarta, na quinta, com muita dificuldade a gente deu continuidade. A gente precisou de ajuda para terminar as 10 características. E isso é tão verdade que em alguns dos treinamentos corporativos que nós ministramos, eu faço essa provocação. E muitas vezes eu peço que o pessoal escreva no papel 10 características da sua identidade. E é impressionante como a maioria das pessoas não consegue completar a lista. Não consegue completar a lista. Geralmente eu dou 3 minutos para essa atividade e o pessoal para na 6ª característica, na 7ª. E por que isso acontece? Por que será, Grazi? Você tem algum palpite? Bom, vou falar por mim, pela questão de nós termos uma imagem muito distorcida de nós mesmos. E como isso é complexo, porque parece ser uma coisa simples, mas quando você vai pensar quem realmente você é, e você se depara com essa dificuldade, você começa a perceber que você não foi ensinado a pensar em quem você é. Você não foi instigado, estimulado a trabalhar as habilidades natas, aquelas que vieram com você de essência. E por vezes é imputado, né, colocado diante de você características, adjetivos que você absorve como verdade. E isso vai corrompendo a sua essência, a sua verdadeira identidade. Você tem algum exemplo para trazer para a gente como isso pode acontecer na prática? Nós temos aquele exemplo que trabalhamos no nosso treinamento, que é uma criança. Ela tem 3 aninhos, nem sei se chega a ter esses 3 aninhos. Eu acredito que ela não tem 3 aninhos ainda, acho que 2 anos no máximo. E o pai tá fazendo uma brincadeira, e aí a gente chama um pouquinho a atenção, né? Hoje, enquanto pais, o tipo de brincadeira que nós estamos fazendo com os nossos filhos, isso chama muito a nossa atenção, porque até então nós também cometíamos algumas brincadeiras que hoje a gente vê que não são brincadeiras, que essas brincadeiras elas podem ocasionar um prejuízo na identidade dos nossos filhos. E essa menina tá ali brincando com o pai e o pai começa a falar, você é chata. E ela, não pai, eu não sou chata. Você é chata sim. Não pai, eu não sou chata. Não, mas você é chata, você é braba. E a menina diz, não pai, eu não sou chata, eu sou boazinha. E o pai fica ali persistindo, né? Ele tá brincando, sim, gente, a gente sabe que ele tá brincando. Mas a menina, com 3 anos, ela não consegue distinguir o que é verdade. E aí, eles ficam nesse debate e de uma forma muito lúdica, nós levamos isso no nosso treinamento para mostrar como é colocado os adjetivos desde pequeno, nas pequenas experiências, e essas experiências na nossa infância. As experiências acontecem durante a nossa infância, e é durante a nossa infância que essa identidade ela começa a ser formada. E o que acontece no final desse vídeo? Como a Grazi mencionou, esse exemplo é muito didático, porque o pai ele tá num tom de brincadeira ali com a filha, você é chata, você é braba, menina, você é chata, e a menina, não pai, eu sou boazinha. Eu não sou. E ela tá olhando pro pai, o pai tá filmando ela, e ela tá olhando, e quando ela vai falando, ela vai buscando validação do pai o tempo todo. Então ela fala, não pai, eu não sou chata, e tá buscando validação, e o pai fala, você é chata sim, até que chega um momento que ela diz, eu sou chata? E o pai diz, você é chata, eu sou chata, e braba.
e braba, eu sou chata, eu sou braba. E aí ela fala com alegria que ela é chata, que ela é braba, porque a partir daquele momento ela conseguiu a validação do pai. Então, as crianças, os nossos filhos, eles estão o tempo todo buscando a nossa validação. Eles querem saber quem são a partir das pessoas que eles têm como referência. E geralmente essas pessoas são o pai, a mãe, os avós, as pessoas mais próximas dessas crianças, os professores. E aí nós estamos num tom de brincadeira falando sobre algo que pode estar corrompendo a identidade dos nossos filhos. Assim como foi corrompida a nossa identidade. E por isso a dificuldade de listar as características, as 10 características de quem eu sou. Essa dificuldade, ela vem porque quando nós somos crianças, primeira infância até os 7 anos e segunda infância até os 12 anos, os nossos pais, por uma questão de desconhecimento, então eu não os culpo. Jamais, gente, a gente não tá aqui pra culpar ninguém, muito menos os nossos pais que dedicaram tanto amor, né, na nossa criação, e só que é por falta de conhecimento mesmo. Assim como eu e o Gui, com o nosso filho Arthur, de 5 anos, a gente errou muito, e a gente admite isso. Hoje a gente olha e a gente diz, meu Deus, você lembra aquela atitude que nós tivemos com o Arthur? E a gente não traz culpa, mas traz. Porque a gente viu o quanto a gente pecou com uma criança que tinha 3, 4 anos. Mas, graças a Deus, chegou o momento de nós abraçarmos o conhecimento e fomos em busca, né, de conhecer mais, e hoje a gente consegue ajudar os nossos filhos também, assim como buscamos para nós, acabamos auxiliando eles também. A criança, ela tá sempre querendo saber quem ela é. Nós, na verdade, como indivíduos, a gente tá sempre querendo saber quem nós somos. Por isso que a gente busca tanta validação, a gente busca a validação dos nossos amigos, a gente busca a validação dos nossos pais, dos nossos irmãos, a gente busca a validação dos nossos colegas de trabalho. Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. Então, se eu não sei quem eu sou, eu preciso da validação dos outros para eu me sentir valorizado, para eu me sentir visto, para eu entender que eu sou alguém importante, né? E a criança, quando ela esperneia, quando ela grita, muitas vezes ela só tá querendo saber quem ela é. Gente, vamos lá, eu não sou especialista em educação infantil, longe disso. Só que eu fiz uma série de formações sobre comportamento humano. E a gente entende como a formação do comportamento humano acontece desde lá da infância. Então faz parte do processo do desenvolvimento humano a busca pela identidade. E essa busca passa muitas vezes por birras, por comportamentos inadequados que a criança tem, porque ela está querendo saber quem ela é. Então ela tem determinado comportamento e o pai, ao invés de valorizar a parte positiva da identidade dela, valoriza justamente a parte negativa. Então muitas vezes os pais, eles rotulam as crianças com características negativas, mas esquecem das positivas. Vou dar alguns exemplos. Seu bagunceiro, seu desorganizado, seu mal educado, seu chato. Deus não faz nada direito. Seu burro, ou seu desastrado. Agora, as características positivas não são faladas, porque normalmente quando a criança faz algo que seria digno de receber um elogio para sua característica da identidade, a gente foca no fazer. Então, por exemplo, a criança dividiu o brinquedo com o coleguinha. Ao invés da gente falar assim, nossa filho, parabéns, como você é generoso. Captou? Generoso. Como você é gentil. Como você é gentil. São características da identidade. Normalmente a gente fala, aí filho, parabéns, é isso aí, o certo é dividir. Dividir está no fazer. Isso aí, parabéns filho, muito bom, o pai está orgulhoso que você dividiu. A criança, quando ela arruma o quarto, ao invés da gente falar, pô filho, parabéns, como você é organizado, característica de identidade. A gente vai lá e fala, ó filho, parabéns por você ter arrumado o quarto. Fazer. Quando a gente vai tendo esse tipo de comunicação com o nosso filho, ele entende que o valor dele como indivíduo tá no fazer. Ele não descobriu quem ele é. Veja, ele não descobriu, porque você não falou pra ele que ele é organizado, você não falou pra ele que ele é generoso, você não falou pra ele que ele é gentil. Ele, ainda com 4, 5 anos, ele não consegue ter
um senso cognitivo e racional desenvolvido para poder ter a capacidade de absorver isso, né? Olha, meu pai elogiou que eu arrumei o quarto, então isso significa que eu sou uma criança organizada. Não, ele não vai conseguir ter essa percepção. Então ele pensa, olha, quando eu faço isso, eu sou elogiado. Então ele entende que ele precisa fazer. Eu sou visto. Eu sou visto. Eu sou alguém. Olha, quando eu divido o brinquedo, quando eu faço esse gesto, eu sou visto, eu sou elogiado. Então eu sou alguém. Ele não sabe quem ele é, mas ele sabe o que ele precisa fazer. Quando ele faz, ele é visto. Quando ele faz algo mal feito, ele é criticado. Por isso que se torna um adulto que só quer fazer, se torna perfeccionista. O foco tá sempre... Trabalha até não poder, até dizer chega, até não poder mais, até ter um burnout. Por quê? Porque se ele não trabalhar, quem ele é? Se ele não fazer, quem ele é? E daqui a pouco se vem a ser demitido repentinamente, a pessoa se vê perdida. Né? E quando nós sabemos quem nós somos, ok, sou demitido, mas eu tenho o meu valor. Vou pra frente, vou buscar outro emprego, vou buscar outras coisas, porque eu entendo quais são as minhas qualidades. E eu não fico dependendo daquilo que eu fazia. Que o valor estava no que eu fazia e não no que eu era. Quais são ou quais podem ser os prejuízos, minha querida Grazi, de uma distorção de autoimagem? Você não saber quem você é. Por que isso é importante? Porque quais são as consequências negativas que uma pessoa pode ter? Bom, eu vou falar por mim. Uma das consequências que acabou atingindo a minha personalidade, a minha pessoa. Inferioridade. A gente acaba se rebaixando diante das outras pessoas quando a gente não sabe quem é. Por mais que as outras pessoas enxergam um potencial enorme em você, você se sente inferior. Você não consegue enxergar com a mesma lente que a outra pessoa está te enxergando. Eu acho que esse é um dos maiores prejuízos que uma pessoa pode ter, no meu ponto de vista, porque é algo que acontecia comigo. Nunca me sentia capaz o suficiente para estar diante de outras pessoas que na minha cabeça eram superiores a mim. E aonde que nasce o padrão de inferioridade? Normalmente ele está atrelado a comparação. Comparação e cobrança excessiva. Essas duas questões, elas são muito impactantes para formar um padrão de inferioridade numa criança que depois vai se tornar um adulto que vai carregar isso pro resto da vida. Mas então, normalmente irmãos ou primos, e aí a criança sempre é comparada de maneira negativa. Né? Porque os teus filhos, os teus primos viraram alguém na vida, porque os teus primos estudaram, por que tu não faz igual o teu irmão, que o teu irmão, esse sim, foi pra frente. Então a criança vai absorvendo aquilo como inferioridade. Ela nunca é boa o suficiente. Ou cobrança excessiva. Cobrança excessiva, não compara com outra pessoa, mas está sempre cobrando no sentido de que a criança nunca faz nada direito, que está sempre devendo algo, que parece que nunca vai dar em nada, e aí ela adquire padrão de inferioridade. E junto com o padrão de inferioridade vem um outro detalhe muito importante: perfeccionismo. Quem aí de vocês sofre com esse pequeno grande detalhe? Perfeccionismo. Você deixa de fazer as coisas porque não está perfeito o suficiente pelo teu ponto de vista. Eu sou uma pessoa que deixo de fazer muitas coisas porque não está perfeito. Então, desde que a gente começou nessa trajetória de conhecimento, de desenvolvimento humano, eu estou me colocando mais para jogo. Mas eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que deixava de fazer para não sofrer a consequência de ser julgada por ter feito algo errado. E isso é claramente um exemplo, inclusive aqui que a Grazi está trazendo pessoal dela, é um exemplo de fragilidade na identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu me importo com o que os outros vão falar de mim. Porque se eu não sei quem eu sou, o que os outros dizem a meu respeito me define. E isso alimenta o meu perfeccionismo, porque então eu não posso errar, porque se eu errar, vão falar mal de mim. Se vão falar mal de mim, como eu não sei quem eu sou, essas palavras externas vão me definir. E aí eu absorvo isso como verdade a meu respeito. E quando você começa a virar esse jogo, por isso que identidade é um tema tão importante
para te trazer inteligência emocional, para te trazer paz de espírito, para te fortalecer, para fazer com que você mude hábitos, mude comportamentos. Porque você começa a destruir o teu perfeccionismo a partir do momento que você fortalece a tua identidade, a partir do momento que você sabe quem você é. Quando você olha pra você mesmo, verdadeiramente, cara, eu sou essa pessoa, eu sei quem eu sou, eu tô seguro de mim, minha esposa sabe quem eu sou, meus filhos sabem quem eu sou, acabou. Eu não preciso mais provar nada pra ninguém. E é muito louco, né? Porque quando a gente se coloca nessa posição, nós acabamos vestindo uma armadura que é difícil de tirar ela, que é a armadura do orgulho. E eu nunca me achei uma pessoa orgulhosa e hoje eu tô trabalhando esse orgulho de uma forma muito intensa, porque eu vejo o quanto eu já fui muito mais orgulhosa. Porque pelo meu perfeccionismo, eu não admitia pedir ajuda. Eu tinha dificuldade de olhar e dizer assim, desculpa, porque eu tinha que ser boa o suficiente. Eu não podia errar. É muito forte isso. Gente, é tão profundo esse tema que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas e até mesmo um exemplo teu, né, amor? Posso divulgar aqui? Pode. O Gui era uma pessoa que todo mundo que chega perto do Guilherme vê o potencial que hoje está extremamente aflorado e hoje tá definido em você. Mas o Guilherme era uma pessoa que não se sentia capaz de ensinar outras pessoas. E todo mundo olhava pro Guilherme, o Guilherme tem um potencial, o Guilherme é assim, os amigos dele viam, mas o Guilherme... Só que ele não se enxergava dessa forma. Queres compartilhar? Agora que eu joguei aqui no ar, agora fala. Não, é verdade. Eu lembro que desde a época em que eu trabalhava na TV, muitas pessoas chegavam pra mim e falavam, cara, tu se comunica muito bem, por que tu não ensina isso? Tem gente que precisa... Eu gostaria de aprender a me comunicar, como você se comunica, se tem algum treinamento, algum curso, e eu lembro que todas as vezes que eu escutava aquilo, eu falava, quem sou eu na fila do pão para ensinar alguma coisa para alguém? Talvez você que está escutando isso nesse momento se identifique com isso. E era muito forte, porque eu vi o potencial dele, os amigos dele viam esse potencial, todo mundo falava para ele, mas ele não se enxergava com essa lente. Por quê? Imagem distorcida. Exatamente, eu me inferiorizava, eu sempre buscava a validação dos outros. Então, se eu não me sinto seguro para ensinar alguém, para ensinar alguma coisa, eu vou ser criticado. Quem é o Guilherme para querer ensinar alguma coisa? Então, como eu não sabia quem eu era e eu sempre buscava a validação dos outros, eu não me colocava nessa condição de ensinar ou de compartilhar qualquer tipo de conhecimento, porque eu achava que eu poderia ser criticado, que eu poderia ser questionado e aquilo iria me definir. Então eu evitava passar por esse tipo de situação. Então eu também tinha muito padrão de inferioridade, então eu sempre estava buscando validação para me sentir um pouco melhor, para me sentir pertencente, para me sentir, enfim, visto, né? Elogiado, enfim, validado, valorizado. E tudo isso é resolvido na identidade. Eu me lembro que um dos pontos de virada a respeito disso foi num dos treinamentos que eu fiz na Febracis, e lá eu conheci pessoas do Brasil inteiro, e nesse treinamento a grande maioria da turma veio conversar comigo falando a respeito disso. Cara, eu queria me comunicar melhor, eu vejo que você se comunica muito bem, você tem algum treinamento? Aí veio uma pessoa e me falou isso, depois veio o outro e me falou isso, depois veio o outro e me falou isso. Daqui a pouco numa conversa em grupo, né, um dia num jantar, a turma falou isso. Cara, mas o que tá acontecendo? Você não ensina por quê? E aí eu expliquei isso. Aí teve um rapaz que falou assim, então tu tens um compromisso comigo, o nome dele é Bruno, um grande abraço pro Bruno, se estiver nos ouvindo. O Bruno falou, cara, tu tens um compromisso comigo, semana que vem tu vai apresentar um treinamento em 6 módulos, te vira, cria, e eu vou ser o teu primeiro cliente e não quero nem saber, cara. Desenvolve o treinamento aí porque eu preciso aprender a me comunicar melhor e eu vejo em ti uma pessoa que pode me ajudar nisso, pô. E aí eu comprei a briga do Bruno, criei o primeiro treinamento e foi assim que começou.
E é muito louco. Eu costumo falar, e vocês vão ver que eu vou falar muito essa palavra, mas o Guilherme, ele tem um poder de criatividade que, enquanto eu, conforme, né, do jeito que sou, vou lá e eu demando dias e dias para formular um roteiro, para deixar tudo bonitinho pelo perfeccionismo, o Guilherme, ele cria em 1 hora tudo. E ele vem e ele fala com essa tranquilidade. E por isso a admiração das pessoas, pela facilidade com que ele tem, tanto de desenvolver textos e roteirizar e colocar em prática, de falar. E as pessoas viam isso e só ele não enxergava. E quantas vezes a gente falava isso pra ele e não. E tem um outro detalhe, que agora me veio, caiu uma ficha. Que quantas vezes também, por pensar e falar várias vezes, a gente cai no comodismo e para de incentivar as outras pessoas em relação a isso, né? Agora me caiu essa ficha, porque depois de tanto te falar e tu não aceitar, eu também acabei deixando de te incentivar. Perfeito. As pessoas do teu meio, elas param de incentivar, porque falou, e você não deu ouvido, chegou uma hora, tá bom, então todo mundo aceita. Por isso que essa chave, ela começou a virar quando realmente eu saí um pouco da bolha, digamos assim, fui fazer treinamentos fora, e as pessoas de fora começaram a trazer características a meu respeito, que eu mesmo não enxergava, e elas vinham e falavam, não, mas você é assim, você é assado, não, mas pô, você tem essa habilidade, você tem isso aqui. E aí eu falo, pô, mas o pessoal lá já falava isso e eu não aceitava. Agora, uma turma de fora tá falando a mesma coisa, e aí você começa a fortalecer a tua identidade. Eu lembro também de um outro treinamento, eu fiz o IFT, que é o treinamento de formação de treinadores lá em São Paulo. É o mesmo treinamento que formou o Wendel Carvalho, que depois se tornou o sucesso, o fenômeno que se tornou. E nesse treinamento era uma turma com 95 pessoas, e chega um determinado momento, lá no último dia do treinamento, é um treinamento de 7 dias, uma semana inteira em imersão, começa às 7 da manhã, termina às 11 horas da noite. E no último dia é feita uma votação para escolher o representante da turma, a figura que o líder que vai falar em nome da turma. Eu, na minha cabeça, eu juro pra você, gente, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu pudesse ser escolhido. E eu tinha na minha cabeça bem claro, tinha um senhor de idade lá, que foi um cara que se destacou muito na turma, que se desafiou, que se permitiu. Inclusive foi o cara que recebeu o meu voto. E eu imaginava que a turma iria optar por alguém assim, por um cara mais decano, por um cara mais... que tava ali, pô, uma situação muito diferente da nossa. E, para minha surpresa, quando foi revelado lá os votos, eu fui escolhido o representante da turma. Então, essas coisas vão reprogramando crenças, sabe, com forte impacto emocional. Ali foi um forte impacto emocional para mim. Falei, cara, eu não acreditava em mim, eu jamais imaginava que isso pudesse acontecer. E tá todo mundo te observando no final das contas, sabe? Tá todo mundo te olhando e tá todo mundo validando quem você é na sua essência. Você não precisa estar o tempo todo provando nada para ninguém. As pessoas estão observando quem você é de verdade. Você só precisa saber quem você é e valorizar isso dentro de você. E tem uma outra questão que também é muito mencionado, né? A gente falou aqui que a nossa identidade é criada pelas experiências que nós tivemos enquanto crianças. E talvez você possa dizer assim, Grazi, mas eu nem lembro. Não tenho lembrança da minha infância, não tenho lembrança desses acontecimentos. Muito comum isso. Eu, por exemplo, tenho lembranças da minha infância quando eu já era um pouco maior. Qual é o motivo? Não sei. Mas nós temos que ter consciência que por mais que nós não estejamos lembrando dessas experiências, o sentimento que elas geraram, elas estão conosco até hoje. Verdade. E isso é extremamente importante, porque é esse sentimento que às vezes está te impedindo de reconhecer quem você é, te impedindo de realizar algo. Perfeito. Por você desconhecer esse sentimento. Então, até no próximo bloco a gente pode falar um pouquinho mais como olhar para si nesse momento e identificar quais são os padrões dos seus pensamentos
Que padrões são esses e de que forma reverter isso? E a gente estava falando de prejuízos provocados por não saber quem a gente é. Um deles é você não saber dizer não. Quem aqui se identifica com isso? Tem dificuldade para dizer não. Tá sempre se submetendo às pessoas. Não consegue se posicionar. Por quê? Por você não saber quem você verdadeiramente é. Não se conhecer. Não conhecer o que você realmente gosta e se posicionar diante disso e saber o que você também não gosta, que talvez seja até mais importante do que você goste, porque você fica fazendo o que os outros querem que você faça e não o que você deseja fazer. Pela busca da validação. E como eu não sei quem eu sou, eu preciso ser validado pelos outros, eu não posso ser criticado. Então quando alguém me convida para algo, se eu falar não para essa pessoa, ela não vai gostar, ela vai me criticar. Ou ela vai me rejeitar. Vai me rejeitar, então eu preciso dizer sim. Porque aí ela vai gostar de mim, daí eu sou legal, aí eu sou gente boa, daí eu sou parceiro. E eu me vi muito nessa situação, muito. Eu era um cara que não sabia dizer não sabia dizer não pros meus amigos, não sabia dizer não pra confraternizações, não sabia dizer não pra um monte de coisa. Tava sempre buscando validação dos meus pais. E confusão dentro de casa. Validação dos meus irmãos, eu buscava muita validação dos meus irmãos. Porque a opinião do meu irmão, por exemplo, definia a minha identidade, porque eu não sabia quem eu era. A opinião do meu pai, da minha mãe, definia a minha identidade. Então eu sempre que tá querendo agradar, né? E aí quando você fortalece quem você é, quando você entende quem você é, tudo fica mais fácil. Você adquire uma paz de espírito absurda e você começa a tomar decisões conforme os seus desejos, conforme as suas vontades, conforme os teus princípios e valores, porque agora você sabe quem você é, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Muda tanto, gente, tanto, é extraordinário. Medo de falar em público? É um dos exemplos. Como é que eu vou falar em público se eu corro o risco de errar, se eu corro o risco de gaguejar, de travar, as pessoas vão me criticar? Eu vou ser mal falado, vou ser mal visto, então eu não vou me expor, é melhor eu ficar quietinho aqui. Aí perco um monte de oportunidades por conta disso. Por isso que no treinamento de comunicação e oratória, por exemplo, que eu promovo na mentoria Comunicar, eu não avanço sem antes trabalhar profundamente a identidade dos meus mentorados. Guilherme, o que identidade tem a ver com comunicação e oratória? Absolutamente tudo. E talvez esse seja um dos principais diferenciais desse processo em comparação com outros cursos de comunicação e oratória que eu, por exemplo, já fiz como aluno e não tive a oportunidade de ter a minha identidade trabalhada, porque o foco era só em técnica, quando na verdade eu precisava me destravar. A Grazi falou um pouco sobre orgulho e eu gostaria de complementar brevemente sobre esse tema, porque muita gente pensa que orgulho é soberba, é arrogância. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que é arrogante. E não é bem assim. Não. O orgulho ele se manifesta de várias formas. Eu entendo que o orgulho é todo comportamento que nós temos para proteger o nosso ego e afagar o nosso ego. O orgulho é todo e qualquer comportamento que nós temos para proteger ou afagar o ego. Então, por exemplo, quando alguém fala mal de você e você vai lá e responde essa pessoa, o que você está fazendo? Você está defendendo o teu ego, porque você sentiu o teu ego ferido. Alguém te criticou, alguém falou mal de você. Então, como aquilo me feriu, me machucou o meu ego, eu preciso proteger o meu ego, preciso defender o meu ego. Então eu vou fazer isso batendo na pessoa, eu vou fazer isso xingando a pessoa, eu vou fazer isso, sei lá, de várias formas. Isso é orgulho. Eu vou mentir sobre a pessoa, eu vou falar mal da pessoa pelas costas. Portanto, falar mal de alguém é orgulho. É uma das manifestações. É uma manifestação de orgulho. Quando você fala mal de alguém, é uma manifestação de orgulho. Você se sentiu ferido de alguma forma por algo que aconteceu, você se sentiu machucado de alguma forma, e aí o jeito que você tem para se defender é criticando, é falando mal, é expondo, qualquer comportamento nesse sentido. Ou também afagar o ego. Então, quando você, por exemplo, mente a teu respeito,
Você fala pros outros, você enaltece. Você fala uma coisa que é mentira. Sei lá, não, porque... Vou dar um exemplo aqui. Não, porque eu também viajei pra tal lugar e nem viajou. Você tá falando isso por quê? Porque você tá querendo defender o teu ego, você tá querendo enaltecer o teu ego. Você tá querendo ser visto, validado pelas pessoas. Então isso também é uma manifestação de orgulho. Então, falta de perdão é manifestação de orgulho. Zona de conforto é manifestação de orgulho. A autossuficiência é manifestação de orgulho. Não preciso de ajuda. Indiferença. Indiferença é manifestação de orgulho. A indiferença, ela dói, ela machuca. Então, para defender o meu ego ou para afagar o meu ego, eu tomo determinados comportamentos. Preste atenção, sempre que você fizer isso para defender ou para afagar o teu ego, é um comportamento que está relacionado a orgulho. Grazinha, Oi. Como nós podemos fazer para fortalecer a nossa identidade? E os benefícios disso? Nós conversamos sobre como ela é formada, né? Como esses adjetivos, eles são implantados, que são através das experiências que nós temos durante a nossa infância, a nossa adolescência também, às vezes sobre forte impacto emocional. Mas agora chegou a hora de a gente também conversar com você um pouquinho sobre como você pode resgatar a sua essência. Se você aí percebeu que realmente tem algo que precisa ser modificado, que você sente que você não está se sentindo confortável com algum tipo de atitude, prestar muito atenção no padrão de pensamento que você tem. Então agora nós vamos conversar sobre isso, como você pode resgatar a sua essência. E de uma maneira mais simples, nós vamos trazer aqui também, que é através dos nossos pensamentos, Gui. Vamos conversar com eles um pouquinho de que forma que pode ser olhado. E se tu me permitir, eu vou usar eu vou usar um exemplo que eu gosto muito de um livro que eu li, que é da Louise Hay. Até depois nós vamos deixar como indicação para vocês, porque ele fala muito sobre crenças e como você pode dar uma pincelada ali sobre como pode ser ressignificada essas crenças. Ela utiliza um exemplo que é o exemplo da faxina mental. Já ouviu falar, amor? Não. Então, ela utiliza uma cômoda com várias gavetas. E ela pede que nós examinamos cada gavetinha, que essas gavetas, então, são os nossos pensamentos. Cada gavetinha a gente vai parar para observar. Poxa, hoje eu tô pensando que eu não sou boa o suficiente. É um padrão de pensamento negativo, tá? Então, peraí. Vou abrir essa gaveta e eu vou olhar tudo o que tem colocado ali dentro referente a esse padrão de pensamento. Por que eu não sou boa o suficiente? Quem é que falou isso pra mim? De quem que eu ouvi isso? E aí você vai ver, porque ali não vai ter só experiências ruins, pensamentos ruins. Os pensamentos ruins, você vai pegar eles, vai pegar o paninho, vai dar uma ilustrada, né, tirar o pó, e ele vai voltar a brilhar. Aquele pensamento que você entendeu que ele pode ser restaurado, que ele tá ali um pouquinho, né, quebradinho, mas que dá para você usar. Você vai pegar ele, não está totalmente quebrado, perdão. Você vai pegar ele, você vai restaurar da forma que você consegue, com os recursos que você tem naquele momento. Só que você vai ver que nessa gaveta talvez vai conter aquela experiência, aquele pensamento que não te serve para nada, pelo contrário, ele só tá te prejudicando. E aí o que você faz com esse pensamento? Joga fora? Como uma revista. Ou um item quebrado que tá aí dentro dessa gaveta. Quantos itens quebrados que a gente não guarda dentro de casa? Uma coisa velha. É a mesma coisa, uma coisa velha que você não usa mais, que não precisa mais ficar ali na tua mente, que aquilo ali não precisa mais te prejudicar. Então você vai pegar isso e com vontade, você precisa ter vontade de mudar, gente. Você vai pegar esse entulho, você vai pegar essa revista velha, esse jornal velho e você vai jogar fora. Mas você vai jogar fora com um sentimento positivo, sem ficar guardando mágoa da experiência que você lembrou. Não, você não precisa trazer esses sentimentos à tona. Você simplesmente vai pegar aquele padrão de pensamento e jogar fora. E a partir de hoje, essa gaveta lá tá limpa. E você vai começar a pensar sobre você de uma forma diferente. Fez isso na primeira gavetinha? Show! Mas agora, como fazer isso? Como colocar isso em prática, Grazi? Pensamentos.
Eu observo o pensamento, eu preciso sair do piloto automático, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Não, o primeiro ponto é você realmente querer mudar. Você precisa ter essa consciência. Só que nós falando aqui, né, parece ser simples, mas você precisa entender, você precisa parar para observar. Através da fala do seu pai, da sua mãe, da sua fala, quais são os padrões que você está repetindo do seu pai e da sua mãe que você não gosta? Porque não pense que você não repete, porque você repete. Eu mesmo repito vários padrões, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Repetição de padrão, por exemplo, os pais se separaram, você dá um jeito de se separar também. O pai era... normalmente repete ou repele o padrão, né? Um dos dois. Isso. Só que aqui vamos falar mesmo de fala, de você ter atitudes iguais à do seu pai. Perfeito. Não vamos nem tão longe do seu pai, da sua mãe. Vamos de uma forma até um pouco mais rasa, porque a gente não tem tempo para ir tão longe. Mas... quantas vezes você, na tua infância, você viu o teu pai ou tua mãe falar alguma coisa pra você e agora, enquanto pais, você fala pro seu filho? Perfeito. Por exemplo, o importante é ser feliz. Dinheiro não traz felicidade. Escutei isso a minha vida inteira, agora eu tô repetindo esse padrão. Não faz nada direito. Ou, eu brinco muito, né? Mãe, vou abrir, tá, mãe? Mas a minha mãe, ela me comparava, sabe com quem, gente? Com quem? Tinha eu e o meu irmão. O meu irmão, quando era pequeno, era um poço de calmaria. E segundo a minha mãe, eu era um agito puro. E a minha mãe, ela fazia uma comparação que, olha só, por isso que a gente brinca, né? Às vezes uma brincadeira, por falta de conhecimento, ela impacta até hoje nas nossas vidas. E mãe, tá tudo superado já. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a minha mãe, ela tinha o hábito de me comparar. Eu era a filha ruim, maldosa, e o meu irmão era o filho bonzinho, queridinho, que tinha atitudes lindas. E ela usava esse termo. Eu não sei quem aí é da época, mas existia uma novela que era Mulheres de Areia. Tu talvez não conheça, mas eu passei por essa fase. Eu assisti essa novela, que era a Ruth e a Raquel. A Ruth era... eu acho que eu sei a Rutinha. A Rutinha, do Tonho da Lua, claro. A Rutinha era uma personagem, meu Deus, amável, dócil, querida por todo mundo fazia o bem pra todo mundo. E a minha mãe me comparava com quem? Eu era a Raquel. A pessoa má, né? E assim, a pessoa que só fazia coisa ruim, que queria prejudicar os outros. E chegou uma fase da minha vida que eu disse assim, mas eu não sou essa pessoa. Por que ela me compara com a Raquel? Eu não sou uma pessoa ruim. Você lembra que idade que você tinha quando você começou a se questionar? Eu não recordo assim direito, mas eu já devia ter os meus 7, 8, 9 anos, não sei, não faço ideia. Mas eu me questionava e eu disse assim, meu Deus, mas eu não sou ruim. Né? Eu sou agitada, eu tinha minhas... coisas de criança, né, que a minha mãe diz que hoje eu pago o preço com os meus filhos, ela usa essa frase também, eu pago o preço com os meus filhos. Quanta crença, rapaz. Então, gente, é nesses pequenos detalhes, às vezes você tá aí tentando achar um elefante branco na sua frente, mas não é um elefante branco, é esses detalhezinhos pequenos. Então, pega esse padrão e olha pra você, poxa, mas eu realmente não sou essa pessoa. Vou começar, a Camila Vieira, ela utiliza... Isso não me define. Isso não me define. Isso que eu penso sobre mim não necessariamente é a verdade. A Camila Vieira, ela utiliza um exemplo muito bom. Você precisa começar a tirar esses post-its que implantaram em você de forma que eles não tiveram nem a intenção de colocar. Aquele post-it que tá colado no ombro, no braço, na você perna. É má, você é ruim, você... Isso. Né? Então, não, mas eu não sou essa pessoa. Você não faz nada direito. Eu faço as coisas direito. Eu sou uma pessoa boa. Né? Então, começa a observar esse tipo de pensamento de uma forma bem simples, gente. Começa a ver aquilo que tu estás repetindo com teus filhos, que você fazia, que a sua mãe fazia com você, que o seu pai fazia com você. E aí você vai se questionar. Eu sou realmente essa pessoa ou eu não sou? Ou eles fizeram com que eu acreditasse que eu fosse essa pessoa? E aí você vai começando a trazer para sua consciência. E você vai dizer o quê? Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa atenciosa. E você vai começar a trazer as características legítimas da sua identidade.
da sua essência original, do seu plano original. A Camila também usa essa frase. Do seu plano original. Você é essa pessoa. O que foi acontecendo na sua trajetória te moldaram a ser uma pessoa melhor ou que tem um padrão de inferioridade. Então, vamos começar a olhar para esses padrões e ver o que você consegue aproveitar, tirar o pó, dar o brilho e manter cada vez mais reluzente, ou o que eu vou pegar e vou jogar no lixo. E tem uma coisa que você falou que eu achei extraordinária, que é, a pessoa tem que querer. Ela precisa mudar. querer. Ela tem o poder. Quando você entender, né, amor? A gente fala muito. Tem muitas pessoas que estão, eu sou assim mesmo, eu não quero mudar, é assim. Não, tá e nem certo. é porque e se eu machuco eu os sou assim outros, mesmo. azar. Quem não gosta de mim, que se afaste. Quem quiser gostar de mim, que goste de mim assim, do jeito que eu sou. Esse sou eu, acabou. Ótimo, é uma escolha sua. Mas tem muitos, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que estão desconfortáveis, que já estão sentindo um certo constrangimento, que é aquele constrangimento interno, assim, interior, que a pessoa diz, cara, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá legal, cara, isso aqui não é quem eu não sou assim. É para essas pessoas que esse exercício que a Grazi está propondo vai funcionar muito bem, muito bem. E vai funcionar, porque funcionou para mim. Funcionou pra nós. Funcionou pra nós. E lembrando, o teu passado não te define. Não te define. A gente pode lembrar da história do apóstolo Paulo aqui, e ele mesmo escreve na carta à igreja de Filipos, em Filipenses, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 4, se eu não me engano, ele fala o seguinte, esquecendo-me das coisas do passado, prossigo para o alvo. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo foi um cara que perseguiu cristãos, era considerado um cara sanguinário, o cara que matou maldoso. pessoas, o cara que maltratou, enfim. E a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, e ele passa então a acreditar na figura de Jesus Cristo, e ele passa então a ser um discípulo, um apóstolo na palavra de Jesus, ele decidiu apagar tudo aquele histórico de passado dele, porque ele agora tinha uma nova missão, ele tinha uma nova jornada, uma nova caminhada, ele tinha um propósito. Então, se você entende que você tem um propósito, quando você começa a se conectar com esse teu propósito, com a tua essência de verdade, cara, o que ficou pra trás, o que aconteceu lá no passado, o que você ouviu, o que você viu, o que você sentiu, o que você fez, cara, ficou lá. Prossiga para o alvo de hoje em diante, entendendo agora quem é você e qual é o teu propósito de vida, qual é a tua missão aqui. E aí, você vai em frente. Exatamente. E ainda referente a isso que Paulo traz como ensinamento para nós, o passado a gente não tem como mudar, gente. Não tem. Mas você pode mudar o seu presente e o seu futuro. E nessa questão de identidade, de identificação de quem você é, se questione como? Através dos seus pensamentos. O nosso cérebro, ele tem um potencial enorme. Se você quiser, se você realmente está disposto, vai doer? Vai. Dói? Se dói. Mas vale a pena. E você precisa entender que Deus fez cada um de nós de forma única. Então, quando você passa a compreender isso, você deixa alguns fardos que são pesados demais, que você está carregando há um bom período da sua vida, através das comparações. Ai, porque ele é bom nisso. Ai, porque ela é boa naquilo. Eu também vou ser assim. Talvez você não tenha a mesma habilidade que a outra pessoa. Vou falar aqui um exemplo prático de nós dois. Eu sou uma pessoa reservada, eu gosto de ficar em casa, eu fico sozinha tranquilamente por dias e dias, porque eu fico refletindo na minha mente, enfim. E o meu marido não. O meu marido precisa de estar com muitas pessoas. E não que eu não goste, eu amo estar com pessoas também. Mas é diferente. E tem outra coisa, olha o poder de comunicação que esse homem tem. Ah, Grazi, mas você também tem. Eu escuto muito isso. Mas é diferente. Só que não é por isso que eu vou me comparar a ele. Porque eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade quando eu estou diante de alguém que ele não tem. Não tem. A Grazi é extremamente observadora. E quando você passa a compreender que você é único, você para de se comparar. Você para de se inferiorizar. Para de se inferiorizar. Porque o contrário de inferior, pessoal, não é superior. O contrário de inferior é único,
Entenda, você é filho de Deus. Assuma esta identidade. E como tal, você é herdeiro do Criador. Se você é herdeiro do Criador, tudo aquilo que está diante de você é teu por direito. Assuma essa identidade, você vai entender que você é único. Você para de se inferiorizar, para de evitar ser superior, porque isso é desconfortável, eu não quero parecer ser superior. Não, seja quem você é, seja único. Entenda que você é um filho amado de Deus, herdeiro do Criador. É isso. Exatamente, é isso. Nosso tempo, infelizmente, Encerrou. terminou. E eu quero deixar aqui uma sugestão de filme para você assistir. Assista o filme Divertidamente 2. Tá? Uau. O 2, porque o Divertidamente 1 fala sobre emoções, mas o 2 fala sobre identidade, que é o tema de hoje. Assista o Divertidamente 2. Na verdade, se você tá com tempo, emenda os dois. Assiste os dois. Porque agora com a gente trazendo essas informações pra vocês vão ver esse filme com uma forma diferente. Vão ver totalmente diferente. Aliás, Disney, bendita Disney, vale né? A pena. Todos. Frozen, gente, assistem Frozen. Viva, quando ela a vida se é uma liberta. festa, assista também. Graças, nosso tempo terminou. Terminou! Indicação de livro vai ficar na descrição do YouTube. Mas o livro que eu falei pra vocês, não deixam de comprar na livraria, né? Enfim, mas fala sobre crença, identidade, reprogramação, fantástica leitura, tá? Você pode curar sua vida é o título do livro. Você pode curar sua vida, de Louise Hay. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Semana que vem a gente tá de volta com mais um programa Fala Mais. Um grande beijo e até lá!